Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Sejam bem-vindos para mais uma aula do professor Mário de Biologia. E o tema da aula de hoje, que eu já tinha dado um spoiler para vocês, é o uso de agrotóxicos. Lembrem que nós estamos numa sequência de habilidade, e a habilidade que nós estamos trabalhando fala sobre o ciclo biogeoquímico. Nós já trabalhamos isso em aula, e o foco da aula de hoje é como a interferência humana nesse ciclo biogeoquímico, no caso, o uso de agrotóxicos, pode trazer problemas aí, tanto para a nossa saúde, como também para o meio ambiente. Então eu já peço para você, pegue o seu caderno, faça a anotação ali tudo certinho para os objetivos, O foco, qual é o foco da aula de hoje? Então, entender o que são agrotóxicos, entender os prejuízos que eles causam para o meio ambiente e para a nossa saúde, e essa palavrinha diferente aí, anote essa palavrinha, mitigação, que significa diminuir, os efeitos, os danos. O que nós podemos fazer para diminuir esses problemas? Mas vocês sabem que eu não gosto de ficar sozinho falando, então eu propus para vocês, na aula anterior, eu mandei um link para vocês, como uma tarefinha aí de casa, do qual vocês tinham que colocar. Tinha uma pergunta nesse link, o que vocês sabem? Qual é a primeira palavra que vem na cabeça de vocês quando a gente fala sobre agrotóxico? E eu quero já agradecer, porque nós tivemos uma excelente participação. Dá uma olhada aqui. Todos os alunos, 36 alunos, que é a nossa sala de aula, todos participaram. Vocês são nota 10. E aqui estão as palavras que vocês colocaram, E estão todas conectadas. Parabéns pela participação. Nós temos aqui palavra dos alimentos, veneno, inseto, saúde, orgânico. Tá tudo mesmo de acordo com o tema da aula de hoje. E eu vou aproveitar uma palavra aqui, sobre o produto químico, para dar aí realmente o entendimento do que é, então, o agrotóxico para a saúde, para a ciência. Então, nós temos aqui a definição que diz assim, os agrotóxicos, são produtos químicos sintéticos produzidos, com o objetivo para diminuir a quantidade de vetores, insetos, carrapatos, que vão ali na plantação para se alimentar dela, eles acabam se alimentando e isso traz prejuízo financeiro para o agronegócio. Da mesma forma também que eles provocam aí doenças, Então, o uso do agrotóxico, o seu objetivo principal é diminuir esses vetores. Porém, isso, nós vamos ver no decorrer dessa aula, traz prejuízos tanto para o meio ambiente como todo, também para a nossa saúde. Aqui nós temos, por exemplo, uma imagem de um avião que é muito comum, a gente chama de pulverização aérea, onde esse avião, então, é uma das formas de distribuir agrotóxico, principalmente para grandes plantações, e a gente vai ver que isso traz um probleminha. Mas trazendo uns dados aqui da Organização Mundial da Saúde, nós vemos que ela traz esse dado que 20 mil mortes são ocasionadas de forma direta ou indireta pelo uso de agrotóxico, muitas mortes. Ao mesmo tempo que o Brasil traz um dado aqui que não é legal para nós, que o Brasil é o país hoje, desde 2008, com a maior quantidade de agrotóxico utilizado nas suas plantações. Então nós precisamos melhorar o desenvolvimento do nosso agronegócio, até porque o Brasil ele permite alguns agrotóxicos que não são permitidos em outros países do mundo. Precisamos desenvolver melhor as nossas técnicas no nosso agronegócio. Seguindo aqui, nós vemos então como que é essa forma dos efeitos causados de forma direta ou indireta. Então a exposição pelo trabalho, ela pode ser ali de forma direta e também em relação ao meio ambiente, quando eu falei das pulverizações aéreas, que vai contaminar tanto a água, tanto também os alimentos. Seguindo aqui, quando nós falamos dos efeitos da saúde humana, nós temos os efeitos que são agudos e os crônicos. Agudos é quando a pessoa vai ali utilizar, aquele que vai pulverizar tudo isso, e de uma forma assim, direta, com muita quantidade de agrotóxico, isso vai trazer prejuízo ao seu corpo. Então vai dar diarreia, falta de ar, vômito, desidratação. E a forma que é mais comum para a grande população não é aquele que vai aplicar, mas aquele que vai consumir. Quem que não come um vegetal? E essa é a forma crônica, que pode ter aí como consequência dificuldade para dormir, esquecimento, aborto, produção hormonal e principalmente o foco aqui é a questão do câncer. Hoje a Organização Mundial da Saúde fala que talvez o surgimento de muitos cânceres está atrelado à grande quantidade de agrotóxico presente nos alimentos. Por isso, preste muita atenção. Toda vez que a gente compra um vegetal, é necessário a gente fazer uma boa higienização. A gente não pode ali pegar e já consumir. Lave bem os tomates, uva, pimentão, morango, porque são alimentos que têm uma grande quantidade de agrotóxico. Você lembra lá, pegou o alimento, está meio assim liso, está um pozinho branco, é agrotóxico. Então lave bem, cuide muito bem da sua saúde, para você lá no futuro não ter que cuidar da sua doença. Seguindo aqui a nossa aula, então o que
além do corpo humano, né, nós temos também os efeitos ao meio ambiente. Aqui eu trouxe, por exemplo, as abelhas, que são importantíssimas. O agrotóxico, lembra que o fim dele é diminuir a quantidade de insetos e vetores. Aqui nós temos um inseto, que não é ruim, mas acaba matando da mesma forma. Infelizmente, nós estamos constatando, os ambientalistas, biólogos, que a quantidade de abelhas está diminuindo muito no mundo. E isso está diminuindo a quantidade de florestas. Então, isso é um grande problema ambiental, um dos problemas, fora a contaminação de solo, de água, enfim, que nós temos também. E agora, para concluir esse fechamento da nossa aula, eu quero mostrar para vocês, então, quais são, né, o que desse problema, né, o que me cabe para que eu possa fazer para diminuir esse problema. Primeiro, quando a gente fala para aqueles que vão trabalhar de forma direta, é utilizar equipamentos, EPIs, né, equipamento de proteção individual, para não ter essa contaminação. Mas o melhor para todos seria pensar de uma forma na agricultura de uma forma diferente. Hoje existe uma agricultura mais moderna, que é a agricultura sustentável, onde pensa nos efeitos, não só na produção de alimento, mas também os efeitos de tudo aquilo que é utilizado. Existem, por exemplo, produtos naturais que também eliminam os insetos, dispersa, né, esses insetos que vão trazer problemas e não causa prejuízo ambiental. Da mesma forma, aumentar aí a quantidade de alimentos orgânicos. Isso é qualidade de vida. Infelizmente, o preço de alimento orgânico ainda é muito elevado, mas precisamos melhorar então essas técnicas no Brasil para que esse preço seja mais acessível e novas técnicas surjam, ok? E agora, como proposta de atividade, vocês vão construir um mapa mental de tudo isso, e nesse mapa mental vocês vão colocar tudo que foi apresentado, que vocês lembram, outras informações da pesquisa de vocês, e aí na próxima aula eu vou dar 5 minutos para que vocês possam apresentar para toda a sala, tá certo? Então vamos lá, agora é a hora de vocês, mão na massa.